Nós voltamos com a segunda parte do TV Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a reforma trabalhista, que foi sancionada em julho pelo presidente Michel Temer e que afetará toda a sua rotina enquanto trabalhador. O nosso bate-papo de hoje é com os convidados, o vereador Paulinho dos Condutores e Guira Borba, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Estamos conversando sobre a reforma trabalhista e os seus principais pontos. E a gente estava falando sobre o trabalho escravo, como a reforma trabalhista vai facilitar, inclusive há vários debates de atores aí, pessoal se pronunciando nas redes sociais de como a reforma vai facilitar o trabalho escravo. A gente já conversou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Qual que é o papel, fala-se tanto do papel da bancada ruralista em relação à aprovação dessas leis? Eu queria saber a opinião de vocês. O vereador, que é do partido do PR, deve ter bastante produto para nos contar aqui sobre o papel da bancada ruralista, vereador. Então, em relação à bancada ruralista, né, na realidade, já é um pedido há muitos anos aí, né, dos empresários, e infelizmente Michel Temer resolveu atender esse pedido, né, inclusive na entrevista que a gente viu ele falar. E hoje, na minha opinião, na nossa opinião, acho que é um crime em relação aos trabalhadores rurais, né, porque na realidade hoje já existe o trabalho escravo, né, eu acho que a gente já conversou aqui sobre isso. E quem é mais penalizado são os trabalhadores que trabalham na roça aí, né, nos canavieiros aí, os trabalhadores que cortam cana, né, e a dificuldade hoje é muito grande em relação ao Ministério do Trabalho ter que fiscalizar isso, né, e quando o auditor do trabalho, um fiscal do trabalho chega a encontrar alguns, né, hoje o procedimento já automaticamente você já aciona a justiça e você já pode pleitear, né, da forma que vai ficar agora, o que que acontece? Para comprovar o trabalho escravo, né, essa pessoa ele tem que ir fazer um boletim de ocorrência, né, ainda mediante a testemunha. Agora você imagina, né, um trabalhador que está lá trabalhando num sítio lá, bem afastado da cidade, né, uma que já não tem, né, muito conhecimento de como funcionam as leis, né, e se ele tiver trabalhando no serviço escravo, jamais ele vai sair de lá e vir na cidade para fazer um boletim de ocorrência, né? Então a gente acha que isso é um crime em cima dos trabalhadores e a gente fica até contente em ver, né, que a maior parte dos auditores fiscais já se posicionaram contra, ainda está até se fazendo aí, se discutindo em relação a isso, porque acabou com o trabalho daqueles que trabalham no campo, quer sobreviver, e hoje a maioria deles hoje ganha salário mínimo, né? Não tem horário de pegar, não tem horário de largar, muitos trabalham sábado, domingo, feriado, né? Na realidade já é um trabalho escravo, né? Quando os fiscais do trabalho conseguem contactar algum desses trabalhadores, já é considerado trabalho escravo, né? Principalmente onde se faz nas usinas de cortar cana, né? Os trabalhadores na azolaria, né? Que coloca muitas crianças, né, de 10, 11, 12 anos trabalhando, né? Como que vai ficar a situação dos menores hoje, né? Então, é uma situação difícil também, né? A gente atua mais aqui nos trabalhadores das indústrias, né, no transporte, mas é também um chamado importante aí aos sindicatos desses trabalhadores que se organizem e se mobilizem também para que isso não aconteça, né? Guira, você acha isso? Você acha que a bancada ruralista conseguiu conquistar o presidente Temer de uma maneira que o governo anterior não conseguiu assim ceder aos desejos da bancada? A grande verdade é que hoje o Temer ele está fazendo de Brasília um balcão de negócios. Nós estamos assistindo aí uma série de denúncias. O governo está passando por uma segunda bateria de uma segunda denúncia envolvendo escândalos de corrupção do governo, da cúpula do governo, e para que os deputados não aprovem, né, que a denúncia chegue até o Supremo, ele oferece todo tipo de benefício, né? Desde que vão de cargos, sorteios de cargos, aprovação de projetos. Inclusive, eles vão justificar, os deputados, quando forem votar, vão falar justamente sobre isso. Eles vão falar pela retomada do crescimento e vão votar contra o processo. Exatamente. Então, agora com essas alterações da regulamentação do trabalho escravo no país, é uma reivindicação histórica da bancada ruralista, justamente porque a prática dos ruralistas é de exercer trabalho escravo. É muito simples, você não quer ser penalizado por algo que você já faz. Se o governo quisesse proteger, evitar, acabar com o trabalho escravo no país, ele deveria aumentar a regulamentação, dificultar. Hoje nós estamos passando por um processo de mobilização, até inclusive tem uma greve
digamos, uma greve geral de auditores fiscais, porque eles estão radicalmente contra esses trabalhadores, esses auditores que estão lá no dia a dia, no campo, fiscalizando, eles sabem quais são as condições. E as condições são as piores possíveis. A gente tocou aqui um pouco no assunto sobre a terceirização. A terceirização, ela vai favorecer o trabalho escravo? E eu quero ouvir exemplos de vocês. Primeiro que tem a terceirização, ela ataca diretamente a representação sindical. Por exemplo, na fábrica que eu trabalho, a Sherry, o sindicato que eu faço parte, ele representa os trabalhadores metalúrgicos. Mas, por exemplo, o trabalhador da cozinha, da fábrica, que é uma empresa terceirizada, eu não represento legalmente, mesmo ela trabalhando na empresa. Isso já dificulta desses trabalhadores reivindicarem, porque, por exemplo, um sindicato de terceirizados não está presente no cotidiano da empresa, então não sabe quais são as condições. Isso já por si só, já abre precedente para uma série de irregularidades que as empresas atuam. No primeiro bloco você até falou, inclusive, da questão de como a justiça do trabalho é sobrecarregada no nosso país. Isso não é à toa, é sobrecarregado porque as empresas não cumprem, certo? Não é porque o trabalhador procura um advogado porque ele está fazendo alguma coisa errada e ele quer tirar vantagem disso. Não, muito pelo contrário, porque as empresas desrespeitam. Então essa reforma ela já facilita nesse sentido aí. A terceirização, como eu te falei, esse dado das mortes no local de trabalho, né, que a maioria são... Isso aí é a ponta do iceberg. A gente sabe que por baixo disso existem condições piores de trabalho, muitos acidentes, irregularidade. Nós que fazemos parte do sindicato, né, o metalúrgico, condutores, cotidianamente nos damos de cara com empresas terceirizadas que demitem, que não pagam, que atrasam salários, que demitem sem pagar as verbas rescisórias, né? E isso vai ficar muito mais fácil agora com essa questão da terceirização. As empresas também vão poder terceirizar, contratar empresas que vão terceirizar outros trabalhadores e assim a empresa maior pode se eximir também de várias responsabilidades. Com relação às férias, que agora elas podem ser parceladas em até 3 vezes, sendo que uma delas não pode ser menor a 14 dias. O que vocês acham em relação a isso? Isso também é negativo para o trabalhador, é positivo? Qual a opinião de vocês? Sim, com certeza, né? Isso aí vai afetar muitos trabalhadores. Hoje o que acontece? Você trabalha numa empresa, você sabe que quando você completar um ano, né, a empresa ela tem até mais 11 meses para, né, soltar você de férias. Ela não pode inteirar 2 anos, porque senão ela teria que pagar uma férias a mais. Né? E o trabalhador já faz as contas, né? Tal dia eu vou sair de férias, vou ter 30 dias que, né, eu vou passear e tudo, você já se programa. Né? Com essa mudança, acabou as férias. Né? Isso significa que o trabalhador vai trabalhar direto, não vai poder se programar, né, de ter sua viagem e tudo mais em um ano. Mas o trabalhador ele pode optar? Sim, ele pode optar, mas é assim, né, é os 14 dias, né? A empresa vai poder fatiar as férias, né? E na realidade, hoje não, hoje você tem os seus 30 dias de férias, você se programa para você ter aqueles 30 dias você descansando, né? O trabalhador vai poder optar, mas ele pode ter ela fatiada, né, em 3 vezes, né? Esse é que é o problema. Você entendeu? E aí, o que acontece? A perca do trabalhador é muito grande em cima disso. E a gente sabe que hoje mesmo, que está na CLT, que é obrigado, né, a empresa avisar 30 dias antes, né, 2 dias antes de você sair de férias, você ter o seu dinheiro depositado, com essas mudanças, quem vai ter mais o controle vai ser os empresários, de soltar o trabalhador, de não soltar, como que vai pagar o trabalhador, se vai pagar também fatiado, né? Então tudo isso vai gerar uma crise em cima dos trabalhadores, né? Então eu acho que não melhora para ninguém, né? E, pelo contrário, vai melhorar para os empresários. Né? Quando a gente vem falar que é para o país, o Brasil, retomar o crescimento, a gente tem que discutir o crescimento de quem, né? Se é dos trabalhadores ou se é dos grandes empresários, né? Que infelizmente hoje nós estamos vendo essa crise aí, né? O que você acha, Guerra? Você também acha ruim? Eu acho que esse ponto da reforma com relação ao fatiamento das férias, junto com outro ponto que é a questão do banco de horas, que a gente já tocou aqui, ele afeta o trabalhador com relação à programação da sua vida, né? O banco de horas, o trabalhador ele vai trabalhar a mais quando o patrão precisa, sem pagar hora extra, vai ficar, digamos assim, com um saldo positivo e depois, quando não tem a demanda, o trabalhador fica em casa, sob tutela da empresa.
A parcelamento das férias também é assim, né? Então, por exemplo, se num período a empresa não quer mandar os trabalhadores tirarem suas férias, ela vai ou não vai conceder ou vai conceder um período curto, como spoiler em 14 dias. E até menos depois, né? Isso faz com que o trabalhador não possa se programar. Por exemplo, a gente sabe como é um pai, uma mãe de família que trabalha o ano todo, aí planeja suas férias, junto com as férias escolares, ou com a da rotina dos demais membros da família, e isso vai ficar cada vez mais difícil. Com essa reforma, o trabalhador ele vai ficar cada vez mais suscetível ao cronograma da empresa. Você está me entendendo? Então, isso é desumano, porque o trabalhador não vai ter mais vida. A vida dele vai ser de acordo com os ditames da empresa. Em relação ao banco de horas, como você mesmo falou, hoje o banco de horas ele tem que ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e, de acordo com a reforma trabalhista, ele vai poder ser acertado entre empresa e trabalhador. Isso não é bom? Não vai facilitar, por exemplo, em vez da empresa ter que fazer toda uma regulamentação que pode ser burocrática, ela já acertar com o trabalhador, você vai receber em banco de horas tal, e depois de 6 meses você vai receber em dinheiro com 50% a mais desse valor. Isso não facilitaria para o trabalhador? Mas eu acho que isso é que é o problema hoje, né? Porque na realidade é assim, né? Banco de horas, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, banco de hora é bom, mas é bom para quem? Porque na realidade assim, se você faz hora extra é porque você quer receber. Certo? E hoje você pode colocar no acordo coletivo, né, que os sindicatos que não têm um banco de hora. E aí você vai lá, trabalha, o mês inteiro você faz aquelas horas extras, chega no fim do mês você não recebe. Né? Na realidade é assim, tudo aquilo que os empresários quis a vida inteira, né, hoje vai se tornar lei. Né, que é menos direito para os trabalhadores. Então, o banco de hora hoje, na nossa concepção, acho que é um crime em cima dos trabalhadores. Você trabalhar e não receber, ficar a cargo da empresa quando vai pagar e como vai pagar. E aí você fica esperando naquela expectativa se vai receber ou não. Né? Então, esse é que é o problema. O trabalhador ele vai sair de casa, ele não sabe se ele vai trabalhar o dia todo, ou se não vai, ou que horas que ele vai trabalhar, e ele não sabe no fim do mês, né, quanto que vai vir o salário dele. Né? Porque muitas vezes ele sai de manhã, vai trabalha 2 horas, a empresa dispensa. Né? E aí no fim do mês como vai ficar? Hoje você sabe que você tem aquele salário X por mês. Se você fizer algumas horas extra a mais, você sabe que vai, né, acrescentar no seu pagamento ali. Agora, dessa forma que vai existir hoje, né, o trabalhador não vai saber. E aí é que entra. Hoje a gente tem vários problemas em relação às empresas de terceira. Né, a prefeitura mesmo aqui sofre muito com isso, né? A empresa que vem, ganha licitação, de repente a empresa some e fica parada as obras. Né? Porque a empresa de terceira ela não tem responsabilidade nenhuma. Né? Ele vai vir, vai colocar a empresa dele, vai ganhar o dinheiro, enquanto ele estiver ganhando tudo bem. Se ele vê que ele está perdendo, ele não tem compromisso com a sociedade nem com os trabalhadores. Né? E aí o trabalhador vai ficar exposto, vai ficar na mão desse empresário, digamos assim, que vai ser um aventureiro que vem com a empresa de terceiro, vai entrar, eu não tenho compromisso nenhum, se eu começar a ter prejuízo, eu fecho as portas e vou embora. Né? E o trabalhador vai ficar aí à mercê. O sindicato, difícil, não vai saber quem vai representar, que hoje a gente tem vários problemas, né, Guirá? Várias empresas que é de terceira, como ele falou, na GM, na Shell, outras empresas aí, que o trabalhador está lá e muitas vezes pede para o sindicato, quem é que representa a gente? Vou dar um exemplo claro aqui, né? Aqui mesmo na coleta do lixo, né? Os motoristas aqui são os sindicatos condutores que representam, os ajudantes já não é. Né? Então já existe essa diferença, né? Que os sindicatos condutores sempre estão presentes junto com os trabalhadores. O outro sindicato é um pouco meio omisso em relação a isso. Né? Então fica difícil e o trabalhador quer que os sindicatos condutores representem todos eles. Né? Mas devido a toda essas burocracias não tem como representar. Então o trabalhador ele vai ficar de uma forma ou de outra, ele vai ficar desamparado. Né? Ele vai ficar desamparado. E aí, sem falar nisso, ainda vai existir toda uma pressão da patronal para que o trabalhador não fique sócio, né? Porque parece que tem um ponto lá nessas mudanças, né, que o sindicato só vai representar os sócios, né, se não me engano, só o sócio. Então, quem não for sócio, né, se você não quer ser sócio sindicato, e a gente sabe que muitas vezes o trabalhador quer, mas a pressão da empresa dizendo, se você ficar sócio, eu te mando embora. O trabalhador não é sócio, vai dar direito do empresário ir lá e negociar. Agora você imagina numa empresa de 1000 funcionários, você sentar com o dono da empresa para negociar seus direitos. Né? Então é o que está posto aí para os trabalhadores. Né? A gente acha que é muito prejudicial aos trabalhadores, né? E a perca vai ser muito grande. Né? Você começou uma frase que isso facilitaria, né? E eu acho que, claro que isso faz parte da propaganda que o governo fala, né?
diz assim, a negociação vai ficar menos burocrática, vai ser facilitada porque o trabalhador vai poder negociar diretamente com a empresa. Se essa relação do trabalhador discutir e negociar diretamente com a empresa fosse igual, não existiria sindicato, para começar por aí. Porque o trabalhador, ele é um indivíduo que vende sua força de trabalho. A empresa, por essência, ela é uma atividade coletiva que detém capital. Então, o poder de mando numa negociação entre uma empresa, uma atividade coletiva com capital e de um trabalhador, um indivíduo que só tem sua força de trabalho a vender, ele é extremamente desigual. Todo trabalhador que vai discutir sozinho com um patrão, que chega a ter a coragem de fazer isso, discutir com o seu patrão, sabe como é difícil. Os sindicatos, eles existem justamente para proteger. É uma união de trabalhadores para reivindicar, não de igual para igual, porque não consegue ser igual, mas numa situação mais vantajosa, menos penosa numa negociação. Então, qualquer tipo de negociação que seja direto do trabalhador com a empresa vai ser prejudicial para o trabalhador. Vai facilitar que a empresa imponha suas vontades. Então, assim, não tem a ver com burocracia, tem a ver com privilegiar um lado da negociação. Certo, uma falta de equidade, então, Exatamente. nesse caso. Agora, a gente está encerrando já a nossa entrevista, mas eu queria saber de vocês, se vocês, dentre todos esses mais de 100 pontos que foram alterados na CLT, se, na opinião de vocês, existe alguma coisa boa dessa reforma trabalhista? Existe algum ponto positivo em meio a tudo isso que foi discutido e aprovado? Na minha concepção, eu acho que não. Na realidade, é assim, né? A CLT, né, a lei consolidado aí dos trabalhadores de muitos anos, né? Foi muita luta para conquistar. Eu acho que, no meu ponto de vista, pelo que eu vi, não tem nada que avance em relação, diga, ser favorável ao trabalhador. Né? Nós estamos vivendo num país aí muito difícil, né? Numa crise que não foi provocada pela gente. Eu acho que essa reforma trabalhista, ela não vem, digamos assim, ela não vem melhorar a situação do trabalhador. Pelo contrário, eu acho que os conflitos vão aumentar, né? Eu acho que os trabalhadores vão ter que se organizar muito, né? Para começar de novo adquirir todos os direitos que conseguiu ao longo dos anos aí. Eu acho que isso, na realidade, foi, né, uma política do governo aí, né, para atender o pedido aí dos empresários, né, porque eu acho que não é em relação da folha de pagamento que hoje as empresas se dizem que está mal das pernas e tudo mais, né, mas eu acho que nesse país nosso tem que começar a se discutir a questão dos impostos, né, eu acho que os encargos sociais aqui no nosso país é muito alto, né, e aí a gente até fica assim, porque você não vê os empresários se movimentando e se mobilizando para fazer essa luta, né, para dizer, ó, vamos diminuir os encargos sociais, que daí a gente pode pagar melhor para o trabalhador. Então, se não tiver, né, discutir a reforma em cima disso aí, que são os encargos sociais que hoje muitas vezes afeta um pouco, digamos assim, os empresários, porque o empresário não é que muitas vezes ele está falindo, ele sempre ganhou X, né, e ele jamais, se ele sentir que a empresa dele está ganhando menos, ele vai fechar a empresa e vai embora. Essa é a realidade, a gente sabe disso. Então, quanto mais ele ganha, ele quer ganhar. Né, e a gente sabe que hoje, infelizmente, você ter aí X de trabalhadores fichado, né, a gente sabe que os encargos sociais é muito alto. Nesse país que nós vivemos, nós pagamos muito imposto nesse país, né? Eu acho que tem que começar uma política por aí, né? E aí é igual a reforma da Previdência, que hoje está todo esse desmonte aí, né, dizendo que a Previdência está falindo e tudo mais, nós sabemos que não, né? Porque desvia o dinheiro da Previdência para outro setor, né? E consequentemente, aí quem paga a crise é os trabalhadores aposentados, quem precisa de aposentar, que teve toda essa mudança também que afetou muitos trabalhadores, né? E sobre isso a gente teria muito mais para discutir num outro programa até, porque sobre Previdência daria muito mais assunto. Guirá, existe alguma coisa positiva na reforma trabalhista? Olha, com muito pesar eu digo que não, porque justamente, agora o Paulinho entrou nessa questão da Previdência, eu acho que eu falei no começo do programa, essa reforma, ela é parte de um projeto político que tem esse governo, que é de mirar a alternativa da crise, sair dessa crise mirando naqueles que são os mais fracos. Né? Seja o teto dos gastos, que foi diminuído, né? Não só a reforma da Previdência, mas a PEC 55 que foi aprovada ano passado, que limita gastos com saúde, com educação, reforma trabalhista, retira direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência que estão querendo aprovar aí também, praticamente acaba com uma geração toda de trabalhadores não vão poder mais se aposentar, essa é a grande realidade. Então, na minha opinião, os 100 pontos, mais de 100 pontos que a reforma trabalhista traz são
são ruins para os trabalhadores. Mas mesmo que você consiga me convencer que algum ponto desse é bom, mesmo assim ele não supera o conjunto da obra. Hoje no nosso país nós estamos vivendo um momento complicado politicamente, um governo que tem menos de 3% de aprovação da população, margem de erro, tá certo? E que consegue impor todas essas maldades com os mais pobres, né? Com os trabalhadores, com o povo que não depende do seu trabalho cotidianamente para sobreviver. E se tem alguma coisa positiva, que eu acho, na minha opinião, está tendo alguma resistência. Hoje nós estamos aqui na nossa cidade, além da Sherry fazendo uma greve já de 26 dias, a Parker Hannifin, que também é outra empresa importante aqui da região, está 16 dias de greve. E esse eu acho que é o caminho, né? O povo se conscientizar, saber o que está acontecendo e participar ativamente da política nacional. Tá certo, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui, foi muito esclarecedora essa entrevista, tenho certeza que para o nosso telespectador também, aprendemos muita coisa aqui com vocês, obrigada pela participação. Algum último recado? Não, a gente que agradece aí pelo espaço, mas eu acho que é importante isso, né? As pessoas se conscientizar e acompanhar mesmo, né? Que eu acho que vai ter que ter muita resistência, muita luta para que os trabalhadores consigam manter seus direitos aí. É isso aí, acompanhe a situação da reforma política no nosso país. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Para você rever o que foi falado hoje, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Vale lembrar que agora você também pode acompanhar as notícias do Legislativo Municipal aqui por meio do Instagram. Acesse @Câmara de Jacareí. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.